alimento para nós termos saúde, né? Assim também o nosso corpo espiritual. Precisamos nos alimentar da palavra, dos cultos, de oração e comunhão com os irmãos. É maravilhoso. Amém? Antes de fazer a palavra, vamos fazer um momento de oração, tá bom? E depois vamos estar assim compartilhando da palavra de Deus com a igreja nessa noite. Tá bom? Aleluia. Sentado mesmo, põe a mão no teu coração, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te adoramos nessa noite, te bendizemos, exaltamos o teu nome, porque o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de estar na tua casa, com os irmãos, com a igreja. Estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos, nós dependemos de Ti, Pai. É o Senhor que cuida, é o Senhor que opera, é o Senhor que faz, é o Senhor que trabalha em nossas vidas, meu Deus. Quero apresentar cada irmão, cada filho aqui, abençoa a saúde das tuas filhas, dos teus filhos. Ó Deus, continue cuidando, continue zelando, continue operando, meu Pai, em cada vida, meu Deus. Que o teu divino Espírito Santo vai trabalhando em cada coração, meu Pai, concedendo que hoje grandes livramentos na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, trabalha da melhor maneira possível, trazendo a cura, o milagre, a libertação, operando, ó Pai, também para que haja testemunhos, assim como o Senhor operou, assim como o Senhor concedeu a grande vitória para a irmã Patrícia, meu Deus. Que coisa maravilhosa é poder ver os irmãos testemunhando do teu cuidado, do teu operar. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que o Senhor também está trabalhando sobre cada vida e tem colocado problemas em tuas mãos, situações na qual a ótica humana não tem cura, a ótica humana não tem saída, a ótica humana não tem milagre, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que opera, é o Senhor que cura, é o Senhor que faz maravilha, meu Pai. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está selando a nossa vitória nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus. Continue conosco para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E amém. Vamos estar na Bíblia comigo, meus irmãos. Pega a sua Bíblia e abre no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo de número 1, uma porção de Deus para nós nessa noite. Capítulo 1, vamos ler o verso 29. João, capítulo 1, versículo 29. Uma palavra poderosa para com a igreja nessa noite. Amém. Lembrando, querido, que nós estamos em um tempo de cumprimento de promessa, viu? É um tempo de cumprimento de promessa. Amém. Sexta-feira vai estar conosco a missionária Jaque Neves, irmãos. Hoje eu confirmei com ela, tá? Já vou estar hoje produzindo cartaz para nós colocar no grupo. Então a missionária vai estar conosco sexta-feira, vai estar ministrando aqui a missionária Jaque Neves. Vai ser uma noite impactante para todo mundo nas Gideões, não fique em casa, convida alguém para vir contigo sexta-feira, vai ser uma bênção. Esse lugar será mais uma vez tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Quem encontrou o texto sagrado? Evangelho de João, capítulo 1, o verso 29. Está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Amém? Amém. Amém. Pode sentar, queridos, para nós estarmos compartilhando, meditando na palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus, glórias ao nome de Jesus. Amém? Se acomode no seu lugarzinho para nós estarmos meditando comigo aqui
esta tão maravilhosa experiência que aconteceu no ministério de Jesus. Aprove Deus cumprir a sua palavra, a sua promessa. Deus, por muitas vezes, irmãos, ele usou o profeta Isaías. Se você ver, por exemplo, o capítulo 9 de Isaías, o capítulo 53, você vai perceber que o profeta Isaías, ele vai profetizar, ele vai relatar, inspirado por Deus, falando sobre o Messias. Isaías, ele foi o que mais profetizou sobre o Messias, falando da promessa de Deus. No capítulo 15, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, o Senhor fez a promessa que da semente da mulher viria um varão, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor, querido, usando aqui agora o seu profeta, o seu vaso, João Batista, não João apóstolo. Muitas pessoas confundem João apóstolo, o discípulo amado do Senhor, ele é irmão de Tiago, filho de Zebedeu e Salomé. Amém, amados? João aqui, ele é o filho do sacerdote Zacarias com Isabel. Você vai encontrar mais detalhe no capítulo 1 de Lucas. Lucas 1, você vai encontrar mais detalhado ali, né? A experiência que Zacarias e sua esposa Isabel teve, onde foi visitar o porteiro do templo, e aprove Deus cumprir também a promessa de João ser o precursor de Cristo, aquele que abriria o caminho, aquele que prepararia o caminho. Muitas pessoas, quando via João pregando, porque João era diferente, irmãos, ele chegou a perguntar a João se João era o Cristo, que era João, ou se ele era algum dos profetas. Ele disse: não, eu não sou o Cristo, e também não sou nenhum dos profetas, eu sou apenas uma voz. Aleluia! Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Isaías profetizou isso aqui, irmãos, isso cumpriu. Então, quando João está dando testemunho, falando, trazendo a resposta da pergunta que fizeram para ele, agora, irmãos, João é surpreendido. E esse momento aqui, querido, que acontece exatamente nesse período, é algo tremendo e algo profético, algo que vai estar se concretizando o plano eterno de Deus, o projeto eterno de Deus. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, ele vai declarar algo forte, algo poderoso. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa declaração de João, quando ele vê Jesus, ele está declarando, está falando sobre a missão de Jesus. Amém? Porque muitos pensam, muitos ali, queridos, observar que Jesus ele veio simplesmente para curar enfermos, ele veio para ressuscitar mortos, ele veio somente para isso, mas não. Essa não foi simplesmente a missão dele. Não, a missão dele não foi só isso. Imagine bem, ele curasse somente enfermos, ele ressuscitasse somente mortos. Mas a missão dele foi muito mais além. Diga glória a Deus. Ele não veio simplesmente ensinar, realizar milagres, impactar multidões. Ele veio como um Cordeiro de Deus, enviado por Deus. Amém? Ele veio para ser um Cordeiro, para se entregar para a salvação e redenção de toda a humanidade. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então, irmãos, o capítulo 1, versículo 29 aí, Jesus, ele é declarado como o Cordeiro, diz comigo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a expressão Cordeiro de Deus aponta para o plano
de salvação. Amém. Amém? Aponta para o plano de salvação. Por exemplo, quando você lê Êxodo capítulo 12, a Bíblia vai fazer menção do momento onde Deus usa Moisés para que Moisés seja um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo para resgatar, para tirar Israel do Egito. E ali chega o momento que Deus vai enviar a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. O Senhor diz para Moisés, ele falar para todo Israel para matar um cordeiro. Olha aí, nada acontece por acaso. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que o Velho Testamento é uma sombra. Amém? O Velho Testamento, queridos irmãos, são profecias que estariam acontecendo aqui no Novo Testamento. E agora Moisés reúne todo Israel e pede para que eles possam matar um cordeiro, tirar o sangue daquele cordeiro, aspergir o sangue nos umbrais da porta, porque Deus disse que à meia-noite o anjo da morte desceria sobre o Egito, e a casa que não tivesse a marca do sangue, o filho primogênito, o mais velho daquela casa, morreria. Então, observe bem que esse acontecimento aqui aponta para o Cordeiro de Deus que se manifestaria lá. Amém? Para o Cordeiro que se manifestaria. João vê o Cordeiro de Deus se manifestando, Deus cumprindo. Quando Deus manda Moisés matar o Cordeiro, ele está referindo-se ao seu projeto posterior, que estaria enviando o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, quando nós lemos isso aqui, irmãos, nós temos que enxergar com o olhar espiritual e ver que Jesus, ele veio como cordeiro para morrer em nosso lugar. Agora, observe bem uma coisa. Na tradição judaica do Velho Testamento, matava-se animais. Por exemplo, todo ano o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos e oferecer sacrifício, que ele aspergia o sangue que do animal foi morto sobre a arca da aliança. Tinha que matar um animal, tinha que ser morto, um cordeiro. Ali também apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, irmãos, observe bem, o Cordeiro ali era um inocente, um inocente, tanto que até o Cordeiro não teria que ter defeito algum. O Cordeiro teria que ser perfeito. Não podia ter uma das patas quebradas para ir para o sacrifício. Não podia ter uma doença para ir para o sacrifício. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Amém, irmãos? Por isso que Jesus, ele é o cordeiro perfeito de Deus. Amém? Jesus, ele não cometeu nenhum pecado. Jesus, embora aqui nessa terra de pecado, mas ele continuou sendo santo, um cordeiro santo, um cordeiro puro, irmãos. Ele não teve defeito nenhum. Por isso somente ele foi escolhido para cumprir o propósito, porque as demais pessoas, veja que Deus pôde contar com Moisés, mas Moisés não era perfeito. Deus pôde contar com Elias, mas Elias não era perfeito, porque era pecador. Não podia, queridos, cumprir esse plano eterno. Mas a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, glória, deu seu Filho unigênito, o Cordeiro Pascual, para morrer por nossas vidas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Isso aqui, querido, faz com que nós adoramos a Deus, que
nós vemos que Deus, ele não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram contra Deus. Pelo contrário, tudo já estava pronto, tudo já estava preparado, tudo já estava, o plano já estava em andamento, irmãos. Sabe por quê? Porque em pleno século 21, 2026, o Senhor, aleluia, ele estaria lá atrás, vendo eu e você nesses últimos tempos, vendo a humanidade de hoje, irmãos, que precisaria ser salva, liberta através do sangue do Cordeiro. Amém. Amém? Então, quando João observa Jesus chegando ali, ele vai falar explicitamente, vai falar com certeza, dizendo: esse é o Cordeiro de Deus. Esse aqui que está chegando é aquele que eu falei para vocês que eu não era digno nem de agarrar as sandálias, eu não sou digno disso. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Amém, irmãos? Então Jesus aqui sendo como Cordeiro, ele é a provisão de Deus para o pecado. Amém? Aleluia. Ele é a provisão de Deus. Jesus é a provisão de Deus para que pudesse morrer em nosso lugar. Voltando a falar sobre o Velho Testamento, irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sim ou não? Sim, porque o salário do pecado é a morte. Então, veja bem, quando alguém estava levando um cordeiro para o templo, por exemplo, para oferecer o sacrifício lá, porque ele pecou, irmãos, veja que estava matando um cordeiro inocente que não fez nada. Ou seja, na ótica humana, quem deveria morrer? O que pecou ou um cordeiro inocente, um animal inocente? O que pecou, sim ou não? O que pecou? Porque ele pecou. O salário do pecado é a morte. Aleluia. Então quem deveria morrer era o que pecou. Isso, irmãos, isso estaria acontecendo comigo, com você. Estaria acontecendo, a Bíblia diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, afastaram da glória de Deus. Não tínhamos salvação, porque nós levamos a semente do pecado. Nós somos filhos de Adão. Mas Jesus, como Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, ele foi enviado para morrer em meu lugar, em seu lugar. Ele veio aqui, irmãos, para pagar uma dívida. Havia uma promissória, que por conta do pecado que eu e você assinamos, e nós tínhamos que pagar com a própria vida, por conta do pecado. Mas todo o plano já estava feito. Amém? Hebreus capítulo 9, 22, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Aleluia. Aleluia. Por que Jesus ele foi escolhido para ir para o Calvário como ovelha? Porque ele não tinha pecado. Por que Elias não podia morrer pela humanidade? Porque Elias era um pecador. Por que Moisés não podia morrer pela humanidade? Porque Moisés era um pecador. Havia pecado nos profetas. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Amém? Amém. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14: mas o Verbo se fez carne e habitou-se entre nós. Amém. Amém? O Senhor Jesus se fez cordeiro, irmãos, para morrer no meu lugar, no seu lugar, em nosso lugar. Amém. Há uma oportunidade aqui, irmãos, para que eu possa adorar o nome do Senhor, para que eu possa agradecer a Ele, porque se Ele não tivesse vindo como cordeiro, nós não estaríamos aqui. Você não estaria aqui hoje sentado nessa cadeira aí, ó, glorificando, dando glória a Deus, porque hoje o seu nome está escrito no livro da vida. Amém, irmãos? O Senhor, Ele proveu o cordeiro.
Gênesis capítulo 22, versículo 8, ali tem ali aconteceu um fato tão tremendo que aponta também para o cordeiro, para o sacrifício. Quando Abraão foi levar Isaac lá para o Moriá para ser sacrificado. Verdade. O menino disse: eis aqui a lenha, eis aqui o altar, eis aqui a faca, o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Aleluia. Aí Abraão fala assim, ó, e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. Isso aqui é uma palavra profética que saiu da boca de Abraão, apontando para o sacrifício que o Senhor estaria provendo o cordeiro para o sacrifício, irmãos. Aleluia. Amém? Ali, querido, era Deus mostrando uma palavra profética. Uma palavra profética, algo figurativo, algo profético que posteriormente estaria se cumprindo. Deus demonstrando seu grande amor, provendo o cordeiro para morrer no meu lugar, no seu lugar, em nosso lugar. Amém. Agora, se você tem que glorificar Deus no culto desse aqui, querido, porque não era para você estar aqui, não era para mim estar aqui. Aleluia. Não era para nós estar aqui, irmãos. Isaías 53, versículo 7 diz a palavra: ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador. Aleluia. Ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Glórias a Jesus. Aleluia. Isso aqui, irmão Valdinei, é a maior revelação para nós nessa noite, que nos leva a glorificar o nome do Senhor dos Exércitos, porque se isso não tivesse acontecido, onde nós estaríamos agora? Verdade. O que seria de você? O que seria de nós? Irmãos, a sentença já estava declarada. O salário do pecado é a morte, mas não é a morte física, não é a morte espiritual. O salário do pecado é a morte. E isso fez com que Deus tirasse Adão e Eva da sua presença do Éden. É só vamos ler o capítulo 3 de Gênesis 3. O pecado afasta. Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre o homem e o vosso Deus. Ele separa, criou uma barreira grande, criou uma grande muralha, uma separação que havia. Por isso que eu digo, irmãos, que a Arca da Aliança, ela teve que ser separada em um local, depois de uma cortina. Porque somente o sumo sacerdote podia adentrar lá dentro. Ninguém mais poderia adentrar por conta do pecado. Mas a Bíblia diz em Mateus 27, 51, que quando Jesus declarou tetelestai, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a barreira foi quebrada. Aleluia. A barreira foi quebrada do pecado entre eu e Deus, e você e Deus, entre nós e Deus. Lucas, foi quebrada a barreira do pecado, irmãos. Por quê? Porque o cordeiro foi imolado, ele foi morto. Eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sofreu em nosso lugar, ele carregou as nossas dores, pecados e condenação, tudo ali sobre aquela cruz, como cordeiro. Estava ali, amém, irmãos? Como cordeiro. E isso, irmãos, nós temos que valorizar isso. Nós temos que valorizar isso. Quando nós ouvimos a mensagem da cruz, por exemplo, né? E nós não podemos esquecer da mensagem da cruz. Não podemos apagar a mensagem da cruz jamais. Amém? Entender o preço da salvação que foi pago ali naquela cruz pelas nossas vidas, irmãos.
Amém. Esse é o momento, é cada dia, nós vivemos gratidão, adorando a Deus, celebrando a Ele, porque Ele morreu, Jesus morreu como cordeiro em nosso lugar. A mensagem da cruz é muito importante, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Ele levou. 1 Pedro 2,24 diz a palavra: levando Ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Isso é um mistério tão forte aqui, querido, que nós temos que hoje todo dia agradecer ao Senhor, independente de qualquer situação, porque, poxa, luta, nós passamos no nosso dia a dia. João 16, 33, ele diz que no mundo nós teremos aflições. Só vai cessar as lutas aqui, querido, no momento que nós fomos levados para a nossa pátria celestial. Aí vai cessar tudo, mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós passamos por prova, passamos por luta, passamos por dificuldade, estamos sujeitos a tudo. Amém, amados? Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa maneira de viver, por tradição que vocês receberam pelos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito. Amém, amados? O cordeiro perfeito, aquele que João viu e disse: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você que nos purificou. Você, outrora de receber Jesus como seu Salvador, você era manchada pelo pecado, você não tinha vida em si mesmo, mas depois que você olhou para a cruz e viu que o Cordeiro morreu no seu lugar, recebeu Ele como seu Salvador, Ele pegou você, deu um banho na graça, deu um banho no sangue dele e nos fez mais salvo do que a neve. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Eita maravilha. Irmãos, nós ficamos maravilhados quando nós olhamos para o projeto da redenção, olhamos para a cruz, ali vemos uma entrega total pela minha vida. Eu digo que para os irmãos e as irmãs que são pais, jamais, se um ladrão fosse ser julgado e ele falar assim: tem alguém aqui que pode ter, que tem coragem de dar o seu filho para morrer no lugar desse ladrão, para morrer no lugar desse pecador que estrupou, que fez isso, que fez aquilo? Alguém que tem coragem? Ninguém levantaria a mão. Mas Deus amou nós de um amor tão maravilhoso, missionária Simone, diaconisa Sueli, que entregou o seu filho. Ele olhou e viu que nós éramos pecadores. Ele falou: eu vou entregar o meu filho, o cordeiro, para morrer no lugar dela, para morrer no lugar dele, para morrer no vosso lugar. Eu vou entregar. E foi isso que ele fez. Ele se entregou, querido. Efésios 1, versículo 7, a Bíblia diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da graça. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nele, no Cordeiro, nós temos hoje a redenção. Fomos redimidos. O Senhor nos trouxe de volta para Ele mesmo. Fomos resgatados. Estávamos indo em direção para o inferno, estávamos sendo conduzidos para lá, mas João Batista viu o Cordeiro que foi dado para nos dar o livramento, para nós não ir para o inferno. Jesus nos trouxe vida e vida com abundância. Ele te purificou, Ele te limpou, e para nos levar para Ele mesmo.
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Aleluia. Ele nos levou para Ele mesmo, para que através dele nós fôssemos conduzidos ao Pai. Ao Pai. Aí eu volto a falar, irmãos, nos leva a adorar o nome do Senhor, porque nós estávamos condenados. Mas olha onde você está aqui hoje. Olha onde você está, sentado entre príncipes e princesas. Olha a sua posição hoje, irmãos. Olha a sua posição. Aí você pode olhar e dizer: poxa, olha onde Jesus me tirou. Verdade. A pessoa estava no pecado, sendo levado para o abismo. Mas o amor de Deus foi tão grande, a graça dele foi uma graça sobremaneira, que ele foi lá e te alcançou, te trouxe, te alcançou, te resgatou. Você lá no pecado, no horror, na perdição, na condenação eterna, e te livrou de lá. Aleluia. Amém, irmãos? Por que isso aconteceu? Porque você reconheceu os seus pecados, viu que você estava perdido, perdida, precisava de salvação, de libertação, de ser um novo homem, nova mulher, e você foi, levantou a sua mão e disse: Senhor Jesus, a partir de hoje, Tu és a minha salvação. A partir de hoje, eu entrego a minha vida para Ti. Tu és o Cordeiro que morreu naquela cruz. Estamos aqui, como diz Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Assim que alguém está em Cristo, que é Cristo, o Cordeiro. Assim que alguém está no Cordeiro, está em Cristo, ele é uma nova criatura. Por que nós somos uma nova criatura, Maísa? Porque nós recebemos o Senhor Jesus e nós nascemos de novo. Hoje você é uma nova criatura em Cristo. O seu nome está escrito no céu, no livro da vida, meu irmão. E hoje, olha nós aqui, olha onde nós estamos. Privilegiados. Você recebeu a salvação em Cristo Jesus. Você não vai mais para o inferno, porque você recebeu Jesus como seu Salvador. Aleluia. Amém. Posso ouvir glória a Deus aí? Você não vai perecer, porque você recebeu Jesus. Você recebeu a salvação em Cristo. Nós recebemos a salvação. E agora, irmãos, essa palavra aqui, eu quero que você volte para casa hoje, celebrando, adorando, não olhando pelas provas, não olhando pelas lutas, não olhando pela dificuldade, mas olhar pelaquilo que o Senhor te deu. O nome escrito no livro da vida. Aí você vai falar: a luta eu passo por ela e vou vencer em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sigo a Deus por causa de bênção, não sigo a Deus por causa de vitória. Eu sigo a Ele porque Ele me deu uma coroa de ouro, Ele me lavou, me purificou. Eu sigo a Ele por causa disso. Maldito é o homem e a mulher que segue a Deus por causa de droga, por causa de uma bênção, por causa de uma vitória, irmãos queridos. É como diz a Bíblia: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, A nós recebemos a garantia. Amém? Nós recebemos a garantia. Qual é a garantia da nossa salvação? Qual é a garantia? O Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz, queridos, em Efésios 4:30: e não vos entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. O capítulo 1, verso 19, ele vai falar do penhor. O que é o penhor? O penhor é uma garantia, é um selo que foi carimbado, querido. Nós somos marcados, porque o Senhor disse: eu vou para o Pai, eu vos enviarei o Consolador. O Espírito Santo veio e está dentro de você. É a garantia da sua salvação, é a garantia. O Espírito Santo veio na forma de garantia, uma garantia da nossa salvação. Amém. É uma garantia, é o
sangue do Cordeiro, a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação. Amém. Amém. Essa mensagem aqui, irmãos, é a maior mensagem de todas. Verdade. É a maior mensagem de todas. Essa é a maior. Não existe outra mensagem. Porque nós já sabemos que ele cura, sim ou não? Ele dá vitória, ele vai te exaltar, vai cumprir a promessa na sua casa. Nós estamos cansados de saber. Então, irmãos, essa mensagem aqui dessa noite sobre o Cordeiro e a cruz, ela é a maior mensagem de todas. Amém. Amém? É as boas novas da salvação. Aleluia. É as boas novas da salvação. Nós recebemos a salvação porque o Cordeiro, ele foi morto naquela cruz. Glória a Deus. O Cordeiro que tirou o pecado do mundo, ele foi morto. E ele foi morto, ele foi morto no teu lugar. Jesus morreu no seu lugar. Sabe disso? Ele morreu no teu lugar. Por que eu estou aqui adorando a Ele? Por que eu estou aqui glorificando a Ele? Porque era para mim morrer e ir para o inferno. Era para você morrer e ir para o inferno. Mas eu tenho certeza que se algum de nós aqui morrer hoje, você pode ter certeza que quando você fechar os seus olhos para descer a sepultura, você já vai estar diante do Pai Celestial. Quando você abrir os seus olhos, você já vai ver quem diante de você? Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, vinde, venha. Essa é a maior, a minha mensagem, a mensagem da cruz. É que nos anima, é que nos fortalece. Amém, queridos? Que nos fortalece. Não servimos a Deus por status, não servimos a Deus por religião, não servimos o Senhor, amados, por trocas, nada disso, irmãos. Servimos a Ele porque Ele se doou, se entregou na cruz pelas nossas vidas. Porque não era para nós estarmos aqui, mas Ele se entregou e estamos nós aqui. Já vou terminar. Esta é a maior mensagem de todas. Amém. Amém. É agora que você tem que se alegrar e dar glória a Deus mesmo, e glorificar o nome do Senhor verdadeiramente, porque Ele se entregou por você e te deu vida. Amém. Ele te deu a vida eterna. Amém. Ele nos deu a vida eterna. Amém? Amém. Olha, irmãos, porque a morte, porque a morte para o crente em Cristo Jesus não é o fim. Sim ou não? Sim ou não? A morte para o crente em Cristo Jesus não é o fim. É o começo de Não é isso, não é o fim. A morte do crente em Cristo Jesus não é o fim. Nós morremos, o corpo dessa sepultura, e o nosso espírito, ele volta de novo para o Pai. O seu espírito vai para o seio de Abraão, aguardar o arrebatamento da igreja, irmãos. Dos que morreram em Cristo, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo estão lá no seio de Abraão, aguardando o momento da qual Jesus virá. Amém? Mas eu quero profetizar que você não vai morrer, fica bem? Eu quero profetizar que você não vai descer a sepultura. O que vai acontecer comigo, pastor? O Senhor, naquele dia, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui, já vou terminar. Você está vendo que com Jesus ninguém perde? Amém. Com Jesus ninguém perde
prosperando, Deus cuidando de você, da sua família. São as bênçãos. Mas a maior bênção na vida do homem é a salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A maior bênção na nossa vida é a coroa de ouro que Ele nos deu, irmãos. A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Aleluia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E a salvação é a coroa de ouro que Ele entregou para mim, entregou para todos nós. Então isso nos faz nós alegrarmos, glorificar o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque o Cordeiro Pascal, o Cordeiro, ele foi morto, ele foi entregue. Finalizando, quando João falou essas palavras, João 1,29, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali é uma concretização do plano eterno de Deus. Vimos? Ali, querido, foi um desencadear dos planos de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, querido, foi uma cena muito importante. Uma cena muito importante. Foi um marco na história da humanidade. Porque ali estava o verdadeiro amor de Deus, que entregou o seu filho como cordeiro para morrer no meu lugar, no seu lugar, em nosso lugar. Nós entristecemos pelas lutas, entristecemos, somos seres humanos. Somos humanos. Aí estamos em corpo de carne. Mas por isso que é bom que nós temos que lembrar e estar sempre examinando as Escrituras, porque isso fortalece você. Porque ele falou: no mundo tereis aflições, tem, meu filho, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, tenha bom ânimo, viu? Ele venceu, e nós também, como diz Paulo, Romanos capítulo 8, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então se alegre no Senhor, porque o Cordeiro foi morto em nosso lugar. Ele se entregou por nós para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Amém. Aleluia! Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Se alegre. O Espírito Santo continue falando em nossos corações. Vamos ficar de pé para nós orar, agradecer a Deus, tá bom? Falta 5 para as 9. Vamos orar, agradecer a Deus. Tá? Você é grato a Deus pela tua salvação? Amém? Você é grato a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida? Amém. É como dizer, hoje nascimento, só vai ser alegria. Não, irmãos, está chegando a hora do encontro do noivo com a noiva, está chegando a hora. Daqui a pouco vai ficar tudo aí, vai passar a luta, a prova. Nós vamos deixar este mundo de pecado e vamos estar para sempre com Jesus. O mundo vai entrar no colapso, vai entrar na grande tribulação, e a igreja vai estar triunfando com Cristo nas bodas do Cordeiro. Amém. Você vai estar lá triunfando nas bodas do Cordeiro. Nós vamos estar lá. Amém? Amém. Aleluia. Vale a pena nós perseverarmos, né? Aleluia. Então vamos orar, agradecer. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos deu vida. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, como Cordeiro de Deus, que veio, se entregou por mim, se entregou por nós. Aqui estamos nós, em gratidão. E depois nós podemos ouvir, Senhor, umas verdades dessas, meu Pai, uma palavra poderosa dessa, meu Deus, que nos anima a prosseguir a nossa caminhada, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na dificuldade, nos alegra a prosseguir, a te adorar, a te glorificar, porque não era para nós estarmos aqui, era para sermos condenados, meu Deus, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, o Senhor nos tirou deste mundo de horror e nos levou para si mesmo.
Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Só temos que te agradecer. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando sou grato a Deus pela sua salvação, glorifica o nome dele nessa noite. Se você é grato pela sua salvação, você não pagou nada, não foi comprado, não foi ouro, mas foi com o sangue do Cordeiro de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Que maravilha, né? Eu me alegro, eu me regozijo quando eu começo lendo a palavra e vejo com um grande amor de Deus, né? Amém. Que se entregou por nós. Amém. Eu espero você que sexta-feira a missionária Jaque Neves vai estar ministrando aqui sexta-feira na campanha. Vem adorar, traz alguém contigo, vai ser uma noite de bênçãos. Pega as suas mãos, vamos agradecer a Deus.